Olá, este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Na reportagem, saiba como os produtores de Machadinho do Oeste, em Rondônia, estão recuperando pastagens e aumentando a produção. Em Machadinho do Oeste, a 350 quilômetros de Porto Velho, Rondônia, produtores do assentamento Maria Mendes adotaram tecnologias da Embrapa que fazem parte do projeto Arco Verde. Com a recuperação e a renovação de pastagens degradadas, eles superam dificuldades no campo e aumentam a produção de leite, resultados do projeto que teve início em 2011, liderado pela Embrapa Amazônia Oriental em Belém do Pará. Também fazem parte do projeto Arco Verde a Embrapa Rondônia, Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa Roraima, Embrapa Meio Norte, Embrapa Cocais e Embrapa Agrosilve Pastoril. Este projeto é uma continuação do projeto Arco Verde do governo federal, lançado em 2009, em 43 municípios da Amazônia Legal, e com o objetivo de contribuir para a transição de um modelo muito predatório para um modelo de produção bem sustentável. Antes do manejo da área, é preciso avaliar se há necessidade de renovar ou recuperar a pastagem. Para isso, é importante realizar análise de solo para diagnosticar e recomendar o uso de calagem e adubação. Além disso, é possível verificar a condição forrageira da área. A gramínea que será utilizada, no caso para a propriedade, ela depende de comum acordo do técnico com o produtor. A gente verifica o que já existe na área, qual o grau de degradação ou não, qual a necessidade de calagem e adubação de acordo com a análise de solo, e também é levado em consideração qual o capital do produtor para investir. Porque às vezes ele quer investir em algo que exige um grande custo, e na verdade ele não tem esse capital disponível. E outras vezes também ocorre que ele tem um rebanho que ainda não está totalmente especializado, isto é, esse rebanho pode ter limitação à resposta de produção de leite em relação ao custo-benefício do investimento. Então tudo isso é levado em conta na hora de decidir. Outra coisa importante é lembrar que a gente também tem um manejo diferenciado para cada espécie de gramínea. Para isso existe essa régua de manejo de pastagem, desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte e disponível hoje em dia para aquisição pelos produtores. Ela pode ajudar a otimizar a utilização dessas gramíneas, independente de qual seja a espécie escolhida, A, B ou C. Para a recuperação ou, em casos mais graves, para a renovação da pastagem, é preciso um planejamento que irá determinar o número mínimo de animais por área e o tempo de pastejo. Para isso, o ideal é usar cerca elétrica para dividir a área em piquetes menores. O manejo rotativo deve considerar a altura da forrageira para a entrada e saída dos animais em cada piquete. No período das chuvas, cada piquete deve ser utilizado pelos animais de 2 a 3 dias, por exemplo, seguido de um período de descanso que pode variar de acordo com a adubação e a espécie forrageira escolhida. Esse manejo possibilita o uso racional da pastagem e o produtor pode reservar parte da forragem para o período mais crítico do ano e também usar o pasto de modo mais eficiente sem degradá-lo. Com esse sistema, aumenta-se a produção de leite por hectare em menor área de pastejo. Assim, é possível diminuir a área ocupada e o desmatamento. Depois de adotar a tecnologia da renovação, Marcelo aumentou a produtividade do rebanho em mais de 100%, reduzindo em mais de 7 vezes a ocupação da área. O resultado foi muito bom, porque antes eu teria que alugar pasto para mim conseguir manter aqui uma quantidade de gado no pasto. E meu pasto viria acabado. Hoje eu tenho aqui meu gado todo no pasto, está sobrando capim e tem como melhorar mais ainda. E também na maneira assim que eu pensava só desmatar para que eu formasse capim novo. E hoje não, hoje eu penso em conservar as matas que eu tenho para que no dia de amanhã meus filhos tenham um futuro melhor, E eu vejo assim, no lugar de eu estar alugando um pasto para uma criação de R$10, eu estou sobrando que eu posso alugar para o meu vizinho ter, se precisar. No caso de Erissandro, os resultados também foram satisfatórios. Depois da renovação, ele manteve a produção diária de leite usando menos animais numa área 10 vezes menor.
Antes eu tinha 40 hectares que eu usava para me manter 30 vacas, sendo que só 50% delas em lactação, que era de 15 a 16 vacas. Hoje eu já reduzi a pastagem, que foi para 4 hectares, está me sobrando 26 hectares, e dessas 4 hectares eu consigo manter 22 vacas em lactação, que sendo que hoje eu só tenho 28 vacas de produção, sendo que 22 em lactação. Já me deu um lucro de ter a média de 76 a 80% da minhas vacas em lactação, que antes eu produzia 4,5 litros de leite numa ordenha, e hoje eu estou fazendo a mesma uma ordenha, que passou a ser de 7 litros a 8 litros ao dia. Confira na reportagem como a suplementação com cana-de-açúcar e ureia vem proporcionando aos produtores leiteiros em Rondônia bons resultados com baixo custo de produção. Além do manejo de pastagens, o pacote tecnológico escolhido para a implantação do projeto Arco Verde em Rondônia é composto pela suplementação animal com cana-de-açúcar mais ureia. O objetivo é manter a produtividade dos rebanhos no período seco. Mesmo que se faça a adubação, a subdivisão adequados, mesmo com o diferimento, que nada mais é do que retirar os animais da pastagem no período certo para ter uma reserva durante a seca, a estação de seca em Rondônia ela dura em torno de 4 meses, indo desde final de maio até mais ou menos meados de setembro. Portanto, nesse período vai perder valor nutritivo de qualquer maneira. Para suprir a deficiência, no caso da pastagem, entra o canavial, que é a utilização da cana cortada, né, com uma mistura de ureia e sulfato de amônio. No caso aqui da Embrapa, nós utilizamos a variedade CB47355, também conhecida por mulata pelada. Nós fizemos, no caso, a adubação dela com base na análise de solo, para poder ter uma recomendação adequada para não faltar alimento no período da seca. Levando em conta que o produtor, normalmente, ele perde porque ele deixa de produzir leite e chega a ser uma deficiência maior de 40% da capacidade de produção dos laticínios na época de seca. E isso implica também numa perda de renda para o produtor que não seguir uma tecnologia de suplementação. A cana possui alto teor de açúcares e, consequentemente, energia. A adição da mistura de ureia e sulfato de amônia, ricos em nitrogênio e enxofre, permite melhorar o baixo teor proteico da cana e, dessa maneira, equilibrar o valor nutricional para as vacas, pois o capim perde valor nutritivo no período da seca. O principal motivo pelo qual o fornecimento da cana mais ureia geralmente é feito após ordenha é porque possibilita uma maior ingestão do suplemento pelos animais e, de quebra, traz ainda a vantagem de que os animais ficando um bom tempo em pé, isso permite que haja um correto fechamento do orifício dos tetos. Isto é, isso vai evitar a entrada de agentes contaminantes e ajuda a prevenir também a mastite. A mistura deve ser usada na seguinte proporção: 900 gramas de ureia, 100 gramas de sulfato de amônia, 4 litros de água e 100 quilos de cana. Em um balde, adiciona-se a ureia e o sulfato na água e mistura-se até diluir bem. Depois, deve-se distribuir a cana triturada no coxo e espalhar a mistura de maneira uniforme. Na primeira semana de fornecimento da mistura, é preciso fazer a adaptação dos animais ao alimento, fornecendo apenas metade desta mistura. A cana mais ureia deve ser fornecida diariamente apenas aos animais que já ruminam, isto é, não muito jovens. O pacote tecnológico escolhido para a implantação do projeto Arco Verde em Rondônia, com o manejo de pastagens associado à suplementação de cana-de-açúcar e ureia, oferece bons resultados e um custo relativamente baixo. A cana, por exemplo, possui boa produtividade, sendo que 1,5 hectare bem implantado pode atender 15 vacas em lactação durante a seca. Isso resulta em mais áreas livres na propriedade, tanto para outras atividades como para a preservação ambiental. E para mais informação, entre em contato com a Embrapa Rondônia em Porto Velho, Rondônia. O telefone é o código de área 69, número 3901-2504. Por e-mail, o endereço é cpafro.rondônia@embrapa.com.br.
saque@embrapa.br. Na internet www.cpafro.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Até lá! Energia. A adição da mistura de ureia e sulfato de amônia, ricos em nitrogênio e enxofre, permite melhorar o baixo teor proteico da cana e, dessa maneira, equilibrar o valor nutricional para as vacas, pois o capim perde valor nutritivo no período da seca. O principal motivo pelo qual o fornecimento da cana mais ureia geralmente é feito após ordenha é porque possibilita uma maior ingestão do suplemento pelos animais e de quebra traz ainda a vantagem de que os animais ficando um bom tempo em pé, isso permite que haja um correto fechamento do orifício dos tetos. Isto é, isso vai evitar a entrada de agentes contaminantes e ajuda a prevenir também a mastite. A mistura deve ser usada na seguinte proporção: 900 gramas de ureia, 100 gramas de sulfato de amônia, 4 litros de água e 100 quilos de cana. Em um balde, adiciona-se a ureia e o sulfato na água e mistura-se até diluir bem. Depois, deve-se distribuir a cana triturada no coxo e espalhar a mistura de maneira uniforme. Na primeira semana de fornecimento da mistura, é preciso fazer a adaptação dos animais ao alimento, fornecendo apenas metade desta mistura. A cana mais ureia deve ser fornecida diariamente apenas aos animais que já ruminam, isto é, não muito jovens. O pacote tecnológico escolhido para a implantação do projeto Arco Verde em Rondônia, com o manejo de pastagens associado à suplementação de cana-de-açúcar e ureia, oferece bons resultados e um custo relativamente baixo. A cana, por exemplo, possui boa produtividade, sendo que 1,5 hectare bem implantado pode atender. É importante realizar análise de solo para diagnosticar e recomendar o uso de calagem e adubação. Além disso, é possível verificar a condição forrageira da área. A gramínea que será utilizada, no caso para a propriedade, ela depende de comum acordo do técnico com o produtor. A gente verifica o que já existe na área, qual o grau de degradação ou não, qual a necessidade de calagem e adubação de acordo com a análise de solo e também é levado em consideração qual o capital do produtor para investir, porque às vezes ele quer investir em algo que exige um grande custo, e na verdade ele não tem esse capital disponível. E outras vezes também ocorre que ele tem um rebanho que ainda não está totalmente especializado, isto é, esse rebanho pode ter limitação à resposta de produção de leite em relação ao custo-benefício do investimento. Então tudo isso é levado em conta na hora de decidir. Outra coisa importante é lembrar que a gente também tem um manejo diferenciado para cada espécie de gramínea. Para isso existe essa régua de manejo de pastagem, desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte e disponível hoje em dia para aquisição pelos produtores. Ela pode ajudar a otimizar a utilização dessas gramíneas, independente de qual seja a espécie escolhida, A, B ou C. Para a recuperação ou, em casos mais graves, para a renovação da pastagem, é preciso um planejamento que irá determinar o número mínimo de animais por área e o tempo de pastejo. Para isso, o ideal é usar cerca elétrica para dividir a área em piquetes menores. O manejo rotativo deve considerar a altura da forrageira para a entrada e saída dos animais em cada piquete. No período das chuvas, cada piquete deve ser utilizado pelos animais de 2 a 3 dias, por exemplo, seguido de um período de descanso que pode variar de acordo com a adubação e a espécie forrageira escolhida. % das minhas vacas em lactação, que antes eu produzia 4,5 litros de leite numa ordenha
e hoje eu estou fazendo a mesma uma ordenha que passou a ser de 7 litros a 8 litros ao dia. Confira na reportagem como a suplementação com cana-de-açúcar e ureia vem proporcionando aos produtores leiteiros em Rondônia bons resultados com baixo custo de produção. Além do manejo de pastagens, o pacote tecnológico escolhido para a implantação do projeto Arco Verde em Rondônia é composto pela suplementação animal com cana-de-açúcar mais ureia. O objetivo é manter a produtividade dos rebanhos no período seco. Mesmo que se faça a adubação, a subdivisão adequados, mesmo com o diferimento, que nada mais é do que retirar os animais da pastagem no período certo para ter uma reserva durante a seca, a estação de seca em Rondônia ela dura em torno de 4 meses, indo desde final de maio até mais ou menos meados de setembro. Portanto, nesse período vai perder valor nutritivo de qualquer maneira. Para suprir a deficiência, no caso da pastagem, entra o canavial, que é a utilização da cana cortada, né, com uma mistura de ureia e sulfato de amônio. No caso aqui da Embrapa, nós utilizamos a variedade CB47355, também conhecida por mulata pelada. Nós fizemos, no caso, a adubação dela com base na análise de solo, para poder ter uma recomendação adequada para não faltar alimento no período da seca. Levando em conta que o produtor, normalmente, ele perde porque ele deixa de produzir leite e chega a ser uma deficiência maior de 40% da capacidade de produção dos laticínios na época de seca. E isso implica também numa perda de renda para o produtor que não seguir uma tecnologia de suplementação. A cana possui alto teor de açúcares e, consequentemente, esse manejo possibilita o uso racional da pastagem e o produtor pode reservar parte da forragem para o período mais crítico do ano e também usar o pasto de modo mais eficiente sem degradá-lo. Com esse sistema, aumenta-se a produção de leite por hectare em menor área de pastejo. Assim, é possível diminuir a área ocupada e o desmatamento. Depois de adotar a tecnologia da renovação, Marcelo aumentou a produtividade do rebanho em mais de 100%, reduzindo em mais de 7 vezes a ocupação da área. O resultado foi muito bom, porque antes eu teria que alugar pasto para mim conseguir manter aqui uma quantidade de gado no pasto. E meu pasto vivia acabado. Hoje, eu tenho aqui meu gado todo no pasto, está sobrando capim e tem como melhorar mais ainda. E também na maneira assim, que eu pensava só desmatar para que eu formasse capim novo. E hoje não, hoje eu penso em conservar as matas que eu tenho para que no dia de amanhã meus filhos tenham um futuro melhor, né? E eu vejo assim, no lugar de eu estar alugando um pasto para uma criação de R$10, eu estou sobrando que eu posso alugar para o meu vizinho a ter, se precisar. No caso de Erissandro, os resultados também foram satisfatórios. Depois da renovação, ele manteve a produção diária de leite usando menos animais numa área 10 vezes menor. Antes eu tinha 40 hectares que eu usava para me manter 30 vacas, sendo que só 50% delas em lactação, que era de 15 a 16 vacas. Hoje eu já reduzi a pastagem que foi para 4 hectares, está me sobrando 26 hectares e dessas 4 hectares eu consigo manter 22 vacas em lactação, sendo que hoje eu só tenho 28 vacas de produção, sendo que 22 em lactação. Já me deu um lucro de ter a média de 76 a 80. Olá, este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Na reportagem, saiba como os produtores de Machadinho do Oeste, em Rondônia, estão recuperando pastagens e aumentando a produção. Em Machadinho do Oeste, a 350 quilômetros de Porto Velho, Rondônia, produtores do assentamento Maria Mendes adotaram tecnologias da Embrapa que fazem parte do projeto Arco Verde.
Com a recuperação e a renovação de pastagens degradadas, eles superam dificuldades no campo e aumentam a produção de leite, resultados do projeto que teve início em 2011, liderado pela Embrapa Amazônia Oriental em Belém do Pará. Também fazem parte do projeto Arco Verde a Embrapa Rondônia, Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa Roraima, Embrapa Meio Norte, Embrapa Cocais e Embrapa Agrosilve Pastoril. Este projeto é uma continuação do projeto Arco Verde do Governo Federal, lançado em 2009, em 43 municípios da Amazônia Legal, e com o objetivo de contribuir para a transição de um modelo muito predatório para um modelo de produção bem sustentável. Antes do manejo da área, é preciso avaliar se há necessidade de renovar ou recuperar a pastagem. Para isso, é importante